Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória em nome de Jesus. Vamos entrar aqui na leitura da palavra, onde está aqui em Gênesis capítulo 18, quando Deus fala com Abraão. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, aos nossos corações, que hoje você possa pegar a sua espada e acompanhar aqui a mensagem do Senhor, amém? Aqui em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa, a partir do versículo 1 até o versículo 8, amém, meus irmãos? O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoares, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoares. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, e o seu sobrinho Ló, e todos os seus bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam a essa terra. Amém, meus irmãos? Hoje a gente vai falar sobre a mensagem da partida, da caminhada de Abraão até o lugar da bênção, os desafios, a partida de Ur, quando Deus chamou Abraão para deixar sua família e ir para o lugar onde ele mostraria, a chegada até a Canaã, quando Abraão obedecendo ao chamado de Deus, partiu para Canaã, onde se estabeleceu com a sua família. As promessas de Deus, quando Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e que sua descendência herdaria a terra de Canaã. Os desafios que Abraão teve na sua caminhada, que foi marcada com grandes desafios, como fomes, conflito com outros povos, em momento de pouca fé que Abraão teve em algumas situações, como quando ele desceu para o Egito. Abraão foi uma escolha de Deus para separar todos os escolhidos do Senhor, porque somos hoje descendentes de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e o nome de Jacó foi transformado, foi mudado de Jacó para Israel. E hoje somos descendência, todos aqueles que é escolhido por Deus é descendente de Israel, descendente de Jacó. O que é interessante, meus irmãos, nessa mensagem, é porque no capítulo 12, versículo 1, o Senhor diz: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Deus ordenou que Abraão fosse para uma terra que ele haveria de lhe mostrar. Deus faz também a promessa a Abraão. Deus também prometeu fazer de Abraão uma grande nação e o abençoar poderosamente, e abençoar grandemente a vida de Abraão e a sua descendência. Porque essas promessas também faziam parte das descendências de Abraão. E nós somos descendência de Abraão. Qual é a terra que a gente quer herdar? Qual é o lugar que você quer herdar, que Deus separou para você? Qual foi as promessas que Deus fez para você, que você vai herdar? O reino dos céus.
E assim como Abraão teve seus conflitos na sua caminhada, obedecendo, e teve momentos de pouca fé, momentos de fraqueza, é assim na nossa vida hoje. Abraão foi escolhido. Abraão não era merecedor de ser escolhido, não. Nem você e nem eu. Mas pela misericórdia do Senhor, Deus nos escolheu. E na nossa caminhada, porque entenda uma coisa, Abraão caminhou 2.400 quilômetros até a terra de Canaã. E só que durante essa caminhada, esse percurso, essa jornada, Abraão teve vários conflitos, teve dificuldade, teve momento que a fé de Abraão foi abalada. Mas Deus entregou a terra prometida. E nós, assim como descendentes de Abraão, estamos fazendo a mesma caminhada, a mesma jornada para morar no céu, para nosso lugar, aonde Deus nos prometeu pela eternidade, está ao lado dele. E Deus prometeu: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa mensagem, meus irmãos, a promessa diz que claramente que Deus seria um terrível adversário para qualquer um que se levantasse contra Abraão e a sua semente e a sua descendência. E o que eu fico ali maravilhado, porque essa promessa é uma referência que Deus nos mostra os planos dele de salvação na minha vida e na sua vida. Abraão resolveu obedecer. Abraão obedeceu a Deus. Abraão não era perfeito, porque de Gênesis a Apocalipse, como muitos querem se autotitular, porque essa semana eu estava num culto, teve um ali que se achando o santo dos santos. Ninguém é santo, porque de Gênesis a Apocalipse eu só conheço um que foi santo e continua sendo santo, que é Jesus Cristo. Todo aquele que ele escolheu, até porque somos falhos, somos cheios de defeito, nós pecamos todos os dias. Quem diz que não peca, como está escrito no Novo Testamento, como diz no Novo Testamento em 1 João 1:10, aquele que diz que não tem pecado já está pecando por estar mentindo. Então todos nós somos pecadores, somos falhos. Só perfeito mesmo é Jesus. Então, Abraão teve seus momentos de fraqueza. Por quê, meus irmãos? Tem momento da nossa vida, da nossa caminhada, que é tantas lutas, tantos levantes, que vai ter momento que a nossa fé vai estar lá em cima, vai ter momento que nossa fé vai estar lá embaixo, porque somos seres humanos. Mas Abraão obedeceu. Abraão obedeceu sem saber para onde ele iria. Mas ao mesmo tempo que Abraão obedeceu, ele desobedeceu também a Deus. Para você ver que ninguém é perfeito. Porque Abraão, ele obedeceu a Deus indo até o lugar da promessa onde Deus mandou. Mas ao mesmo tempo desobedeceu porque ele não deixou totalmente a sua parentela. E depois do chamado de Deus a Abraão, em Ur dos Caldeus, Abraão seguiu com a sua família para Harã. O destino era até a terra de Canaã, mas pararam na terra de Harã. E Abraão partiu de Harã conforme o Senhor lhe havia ordenado. Naquele tempo, meus irmãos, Abraão estava com
75 anos de idade. E Abraão também levou consigo a sua esposa, Sarai, e Ló, o seu sobrinho, e todos os seus servos, jumentos, bois, juntando todos os seus bens. E todos partiram para Canaã. E a palavra de Deus nos fala que Abraão também atravessou a terra até Siquém e até o carvalho de Moré. E o que eu quero dizer para você, meus irmãos, Deus fez uma promessa a Abraão, mas também tinha algumas lutas. Porque o que é interessante notar que em Gênesis capítulo 12 nos informa que naquele tempo os cananeus já habitavam aquela terra. E isso é importante te mostrar que ia ter confronto, e teve confronto entre o povo de Israel e os cananeus no processo ali da conquista da terra prometida. Mas Deus honrou a sua promessa. Deus o abençoou. Porque Deus, quando Ele promete, vamos ter luta. Mas Deus, Ele nos capacita, Deus, Ele segura a nossa mão, Deus, Ele vai conosco e a vitória é garantida. O inimigo pode se levantar, mas a vitória é garantida. E Abraão, a jornada de Abraão, meus irmãos, ele percorreu, entenda uma coisa, não foi 100 quilômetros, não foi 200 quilômetros, ele percorreu aproximadamente 2.400 quilômetros. Sem saber para onde iria. Mas pela fé ele peregrinou na terra da promessa. O que é interessante que Abraão, além de ser conhecido como o pai da fé, como nós conhecemos Abraão como pai da fé, ele teve seu momento de fraqueza. Teve um momento que Abraão duvidou. Teve um momento que Abraão mentiu, não confiou totalmente em Deus. Abraão ainda é chamado na Bíblia, meus irmãos, como amigo de Deus. Isso mostra o relacionamento de fidelidade que ele tinha com o Senhor. No entanto, embora tenha sido o amigo de Deus e o pai da fé, Abraão não era perfeito. E a sua fé, conforme a caminhada de Abraão, foi sendo amadurecida ao longo do tempo. E Abraão, ele é um grande exemplo para todos nós que desejamos andar pela fé, que nós andamos pela fé. Porque todos os escolhidos hoje em dia andam pela fé. É por isso que muitos chamam a gente de louco. É por isso que muitos chamam a gente de doido. Porque enquanto muitos não vê a tua bênção, você já está vendo a tua bênção. E ele andando pela fé, Abraão também enfrentou muitas dificuldades, muitas lutas, muitas provações. Mas ele não desistiu. E assim como ele não desistiu, também não devemos desistir das promessas de Deus, do propósito de Deus. E o chamado de Abraão, meus irmãos, marcou o início de uma história. O início de um povo escolhido. O início da história que revelou a origem do povo israelita, através do qual o Messias veio ao mundo. Abraão, meus irmãos, ele foi chamado por Deus, assim como eu e como você. E Abraão respondeu
com fé esse chamado, aceitando partir para longe em direção a uma terra que ele não conhecia e não fazia a mínima ideia. Agora, o que é interessante, meus irmãos, é que nós sabemos muito pouco, e a Bíblia relata muito pouco sobre a vida de Abraão antes de ter sido chamado por Deus. O texto apenas explica que seu pai chamava Terá e que a sua família vivia em Mesopotâmia, na cidade de Ur. A cidade de Ur, que depois passou a ser conhecida como Ur dos Caldeus. Era uma cidade pagã que cultuava o deus Lua. Agora, o que é interessante é que o ser humano, ele cria tanta coisa. Ele crê em algo que não faz nada, que não mexe nada. E eles criam isso na cabeça como se achando que aquilo ali, porque o que está por trás de um objeto daqueles que ele adora é o próprio demônio. Eu não consigo entender como esse povo continua também no século 21 cultuando esse tipo de coisa e desagradando o coração de Deus. E, em outras palavras, era centro de idolatria na Mesopotâmia. E foi nesse ambiente que Abraão foi criado. O que é interessante é porque antes de ser chamado em Ur, Abraão não conhecia o verdadeiro Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, chamou Abraão no meio de uma idolatria. É por isso que, quando Jesus ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e amai o próximo como a ti mesmo, o que eu não consigo entender é que, como muitos cristãos que se diz ter vida com Deus, eles só pegam as partes para ele. Mas de fazer aquilo que Jesus manda, eles não fazem. Como muitos líderes não querem sair para pregar a palavra para aqueles que precisam conhecer a Jesus, que Jesus tem um propósito na vida dele, mas eles não querem, eles querem continuar pregando para os próprios crentes. O que é interessante é porque assim como Deus escolheu Abraão no meio de uma cidade, no meio de idólatra, porque o pai de Abraão era idólatra, Terá era idólatra. Agora imagina a cabeça de Abraão no meio daquele povo criado pelaquela idolatria e Deus chamar ele. Como é que não ficou a cabeça dele? E ele teve que se levantar ali, enfrentar o próprio pai, enfrentar sua família, enfrentar seus amigos, porque ele foi criado no meio da idolatria. Porque alguns pregadores dizem que Deus falou com Abraão na terra de Arã, mas em Gênesis capítulo 15, versículo 7, vamos aqui por Gênesis 15, versículo 7, o Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. E em Neemias 9:7 também, Neemias fala: tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus. E alguns dizem que foi que Deus falou com Abraão na terra de Arã. Mas a Bíblia ela não dá mais detalhe. A Bíblia ela nos fala que Deus falou com Abraão na terra de Ur ainda, na terra da idolatria, na terra dos caldeus. E o destino de Abraão era ir direto para a terra prometida. Mas eles pararam na terra de Arã. E quando Deus diz: sai do meio da tua parentela, não é porque Deus é ruim, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque isso mostra que o chamado de Abraão foi tão grande que ele tinha que romper definitivamente
com o seu modo de vida antiga. Abraão tinha que abandonar qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de paganismo que ele tinha aprendido antes de conhecer a Deus. Ele tinha que abandonar a sua terra para ir em direção a uma terra desconhecida e ser totalmente dependente de Deus. Embora Abraão vivesse em uma cidade completamente dedicada aos falsos deuses, Deus escolheu e o chamou. Assim como me chamou, assim como lhe chamou. É por isso que a gente não pode criticar ninguém que está lá, porque aquele que está lá perdido, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Mesmo que você olhe, porque se eu e você hoje olhasse para Abraão naquela terra, a gente ia julgar Abraão e dizer que Abraão não tinha condições de ser escolhido por Deus. Mas Deus tinha um propósito na vida de Abraão. E Abraão foi um grande exemplo, porque Abraão mostra na minha e na sua vida que nós não somos merecedores, mas Deus nos escolhe, que vai ter momento que a gente vai fraquejar na fé, vai ter momento que a gente vai duvidar, vai ter momento até quando a gente, ao ponto que nem Abraão mentiu, Deus ainda vai lá, ainda nos ajuda, porque Ele tem o propósito dele na nossa vida. Porque entenda uma coisa, meus irmãos, na vida de cada um crente que Deus escolheu, quem escolheu aquela pessoa foi Deus. Os planos pertencem a Deus. A obra pertence a Deus. O projeto pertence a Deus. Porque entenda uma coisa, a gente para de ter o nosso sonho e começa a ter os sonhos de Deus. Isso é Deus já trabalhando para os projetos dele acontecer, para os projetos dele ser cumprido. Por quê, meus irmãos? Porque não é o homem que descobre a Deus, mas é Deus a quem se revela ao homem. É Deus, pela sua grande misericórdia, a sua graça, que Ele chama o pecador, aquele que está perdido, para fazer os seus projetos, as suas obras acontecer na vida daquele irmão, na vida daquela irmã. E algumas pessoas pensam que o chamado de Abraão ocorreu na cidade de Harã, mas não foi na cidade de Harã. Abraão saiu da cidade de Harã para a terra prometida, mas o propósito era de ir da terra de Ur até a terra de Canaã, mas acabaram parando na terra de Harã. E da terra de Harã que Abraão prosseguiu até a terra prometida, a terra de Canaã. Porque, como eu acabei de ler, que Deus te escolheu Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Só que a Bíblia ela não relata como foi que Deus falou com Abraão. A Bíblia também não mostra como foi o jeito que Deus falou com Abraão. A Bíblia já nos mostra, só mostra que ele falou, que tirou da terra de Ur, que falou na terra de Ur com Abraão. Escolheu Abraão enquanto estava na terra de Ur. E na terra de Ur que Deus falou para Abraão que deixasse tudo para ir em direção a uma terra que ele haveria de lhe mostrar. E Abraão, no entanto, não deixou completamente seus parentes e levou o quê? Seu sobrinho Ló. Porque, embora o destino da jornada fosse para Canaã, a família de Abraão acabou parando em Harã. Foi quando Abraão partiu de Harã. Ele tinha 75 anos de idade. E Abraão percebeu que Ur era uma cidade muito idólatra, que servia de centro para
cultos a deuses pagãos. Porque um dos caldeus, ele adorava o deus Lua. Mas aquele que a gente acha que está perdido lá no centro de Umbanda, Quimbanda, aquele que a gente acha que está perdido lá no centro, que muitas vezes estão usando droga porque não tem o que comer. Porque se hoje você for comprar uma marmita para ajudar, para dar de alimento, é 30, 40 reais. Enquanto eles compram aquelas garrafinhas de bebida alcoólica que é 5 reais, é o que às vezes eles conseguem. E eles estão ali porque não tem outra opção, até a bebida faz com que eles percam a fome. Mas Deus tem um plano na vida daquele lá. O que eu quero te dizer é, como assim Deus escolheu Abraão? Deus escolheu aqueles que estão perdidos. Só que hoje nós precisamos se unir e fazer o que Deus manda que nós fazemos. Pregar a palavra para aquelas pessoas que estão lá perdidas. Porque muitos querem, no final de semana, ir para um culto onde tem um ar-condicionado split, que possa botar aquele terno, aquele vestido, porque muitos já se tornou um hobby. Um hobby. Onde já trouxeram todo o mundo para dentro da igreja para chamar a atenção, porque ali já não virou culto, virou algo ali. Você pode até entender que até a pregação já mudou ali, é 15 minutos, 20 minutos. 30 minutos no máximo, o resto tudo é uma aparência que não agrada o coração de Deus. Porque enquanto muitos estão pregando só em cima do altar para os próprios crentes que conhecem a palavra, que ainda não tomaram vergonha na cara, que poderiam estar levando a palavra, porque Deus nos mostra que no meio da idolatria ele tirou Abraão de lá. E o que a gente está fazendo para Deus? Isso não é só para vocês não, meus irmãos, isso é para mim também. O que a gente está fazendo para Deus? Porque a única coisa que eu estou vendo dentro das igrejas, dentro do ministério, é que a gente não está ganhando alma, mas a gente está matando aqueles a quem Deus escolheu. Porque eu nunca vi uma geração que, se você prega um pouquinho, já se levanta. E o que é interessante é que no chamado de Abraão, meus irmãos, ficou claro que ele deveria se separar da idolatria, daquela terra onde ele foi criado. Ele tinha que deixar o conforto dali da sua casa, ele tinha que deixar seus amigos, ele tinha que deixar todo mundo com quem ele conviveu, para obedecer o chamado de Deus, sem saber para onde é que iria. É como se Deus falasse, pega a tua roupa e vai. Para onde? Sem bússola, sem GPS. Para onde é que você vai? Como é que você se sentiria? Mas Abraão obedeceu. E quem pensa que Abraão teve uma vida fácil, apesar de estar à ordem do Senhor, Abraão enfrentou muitas provações, meus irmãos. Na verdade, antes de se tornar um grande exemplo de fé, Abraão teve a sua fé testada. E isso entristeceu o coração de Deus, mas Deus não o abandonou. Porque quando Deus chamou Abraão, ele recebeu a ordem de sair do meio dos seus parentes, de sua terra. Mas, que nem eu falei, Abraão acabou levando consigo o seu sobrinho Ló. Então, ao mesmo tempo que ele obedeceu, ele desobedeceu. Foi uma obediência incompleta, vamos dizer assim. E Ló acabou gerando o quê? Problemas futuros. Porque entenda uma coisa, não é porque Deus é ruim. É porque tem pessoas da sua família que não têm uma visão espiritual. Tem pessoas da sua família que convivem em outro ministério, que não conhecem os mistérios do Senhor. Tem coisas que quando você fala, vai dizer que é mentira, vai te chamar de louco, vai dizer que é loucura da sua cabeça. Por quê? Porque não tem uma visão espiritual. E é por isso que Deus falou para Abraão sair do meio da sua parentela. Por quê? Porque ia julgar.
Ia dizer, Abraão, tu tá louco? Tu nem conhece esse Deus sem rosto, como é que tu vai? Isso foi uma voz que tu escutou. Abraão, isso aí foi um sonho, tu surtou. Porque os parentes, eles estão acostumados a nos ver o passado. Mas eles não conseguem enxergar, mesmo que eles queiram, a transformação e a vida que tu tem com Deus. Eles sempre vão te apontar para o teu passado. Eles sempre vão te julgar. E fora que quando eles acham que você tem obrigação com cada um deles. Não. Cada um é de maior. Cada um faz as suas escolhas. Só que isso, por que Deus falou para ele sair? Vai, Abraão, mas deixa esse pessoal tudo lá. Porque o meu compromisso não é com ele, meu compromisso é com você. Então vai ter parente que não vai, porque parente só gosta de olhar para o teu passado, porque tu já foi, o que tu era. E quando ouve tu pregando a palavra, e quando ouve tu louvando a Deus, qualquer coisinha que tu erra, porque ninguém é perfeito, vão dizer esse daí que louva a Deus, esse daí que serve a Deus, e são crentes. São os mesmos crentes que começam a julgar, que começam a apontar. Por quê? Porque quando você diz não, quando você não está de acordo com o que eles querem, você já não presta. E fora que te atrapalham. Porque qualquer coisinha querem correr para cima de ti. Qualquer coisinha, só lembro de você quando preciso. Porque quando tá bem, quando é para te ajudar, não tô nem aí. É por isso que Deus te pede para você sair do meio da sua parentela. Ah, irmão, não quer dizer que eu não posso... Não! Porque o seu chamado, o seu ministério é diferente do dele. Deus com ele tem outro plano, mas com você, Deus tem um plano diferente. Cada um tem seu chamado diferente. Você pode até entender como cada um dos escolhidos de Deus, desde o Antigo Testamento, cada um tinha um projeto diferente. Deus tinha um projeto, um plano diferente na vida deles. Pode entender que até as escolhas que Jesus escolheu, os 12 discípulos, cada um era diferente um do outro. Pedro já era mais tosco. Judas já era mais ali, sabia falar, sabia se expressar, mostrava uma aparência que não era. Para te ver, se eu olhasse para Pedro hoje, se você olhasse para Pedro, ia dizer que Pedro não tinha condição de pregar a palavra. Que Pedro, esse daí tosco, esse daí que é bruto na hora de que fala, esse daí que é dessa forma que ele fala aí. Não, Judas tem mais capacidade de se tornar um pastor. Judas tem mais capacidade de se tornar um escolhido por Deus, porque ele sabe falar. Entenda uma coisa, saber falar em Brasília é o que mais tem. Engana muitos, e muitos continuam caindo. Eu já tenho medo desses que falam bem. Porque com a conversa dele, eles derrubam até a Torre de Babel. Mas em uma pregação de Pedro ganhou 3.000 almas. E Judas andou com Jesus 3 anos. Ainda traiu Jesus. Para você ver. É por isso que quando chega lá em 1 Samuel capítulo 16, Deus fala: Samuel, eu não vejo como os homens veem, porque os homens olham a aparência, eu vejo o coração, eu olho o coração. Jeremias 17:10, eu esquadrinho o coração e a mente. E Ló trouxe problemas futuros para Abraão. Mas por quê? Porque foi a escolha de Abraão. Abraão não obedeceu a Deus totalmente. Ele acabou levando seu sobrinho Ló. E com essa atitude de Abraão, nos trouxe problema até o dia de hoje. Porque até hoje tem guerra. Mas na frente a gente vai ver. E Abraão, meus irmãos, ele também teve que lidar com alguns desafios. Por quê? Porque Abraão, quando ele saiu da terra de Harã, ele já era um homem idoso. Agora imagina. Esse já era o primeiro desafio de Abraão. Ele já não era mais um jovem.
Ele não era mais um homem novo, cheio de saúde. Apesar de que quando Deus está do nosso lado, quando Deus segura a nossa mão, a gente tem uma força ali que nem a gente sabe explicar. E ele levou consigo quem? A sua esposa Sarai. Que já não era mais também mais jovem. O que é interessante é que quando a gente olha para Sarai e para Abraão, aos olhos humanos, Abraão e Sarai era impossível de se tornar um casal. Para se tornarem pai de uma grande nação. Para ver. Para que a gente possa entender que a gente não tem que julgar. Porque a gente tem o nosso modo de pensar, a gente tem nossa escolha, mas Deus tem um plano dele. Aos nossos olhos a gente diz, esses daí já estão velhos, como é que eles vão ser pai de multidões? Como é que eles vão se tornar pai de nações? Primeiro que um com o outro não combina. Olha a idade deles. Porque a gente gosta muito de julgar e apontar. Só que a gente esquece de olhar para nós mesmos o nosso defeito. É por isso que de vez em quando eu vejo um pegando peia de Deus aí. Depois não sabe por que está passando por luta. E quando Abraão saiu, meus irmãos, de Harã, que ele foi para a terra de Canaã, aconteceu algumas ocasiões na vida de Abraão que revela a sua debilidade e a sua imperfeição. Ali, o Senhor mais uma vez apareceu a ele, lhe garantiu que daria aquela terra à sua descendência. Inclusive, Abraão até edificou altares ali para o Senhor. Mas então veio uma crise naquela região. Por quê? A falta de chuva na região em que Abraão estava acabou comprometendo as lavouras, os cereais. Foi por isso que aconteceu a fome ali. Então o que Abraão faz? Abraão resolve descer para o Egito. E já perto de entrar para o Egito, Abraão ficou sabendo que Faraó, ele gostava de tomar a mulher dos outros homens, principalmente quando a mulher era bonita, linda. Ele queria para ele. E já perto de entrar no Egito, Abraão combinou com Sarai de apresentá-lo somente como a sua irmã. Como era bonita, Abraão temeu que os egípcios tentassem matá-lo para ficar com a sua esposa. E aqui vale lembrar para vocês que Sarai era meia-irmã de Abraão. Abraão tinha que ter confiado em Deus. Mas em vez disso, ele acabou combinando com a sua esposa, que esconderia o seu relacionamento conjugal, com o propósito de evitar que Abraão pudesse ser morto por alguém que se interessasse por Sara. Naquele tempo, meus irmãos, o que podia acontecer é que de maridos estrangeiros serem mortos os homens poderosos. Porque, meus irmãos, quando eles se interessavam pela mulher de alguém, de algum estrangeiro, eles matavam para ficar com a mulher. Os homens eram mortos por pessoas poderosas, assim que nem Faraó. Mas Abraão tinha que ter confiado em Deus, porque Deus fez uma promessa. Ele preferiu temer
ao homem. E ele escolheu temer ao homem em vez de confiar no Senhor. E dessa mesma forma, como a gente vai ver mais na frente, Abraão erra dessa mesma forma com o rei Abimeleque. Por quê? Porque não demorou muito para Sarai, chamar a atenção dos homens poderosos, porque era uma mulher bonita. A beleza de Sarai atraiu a atenção de Faraó, governante daquela terra. E Sarai foi levada para a casa de Faraó. E Abraão ganhou muitos presentes, né? Por causa dessa brincadeira essa mentira de Abraão, ele ficou 2 anos sem a mulher dele. E ela ficou 2 anos sem estar com ele, perto dele. Porque Deus até permite para mostrar: por que tu não confiou em mim? Eu não falei que seria contigo? Eu não falei que eu ia cuidar de ti? Por que tu teme ao homem? Sendo que eu estou no controle de tudo, eu sou dono de tudo, eu tiro a medida do mar com meu punho. E Deus permitiu que ele ficasse 2 anos sem a mulher dele, porque duvidou ali, teve medo do homem e não confiou totalmente em Deus. Mas isso mostra que Abraão não era perfeito. Porque é muito fácil a gente julgar, mas quando a gente se bota no lugar da pessoa, a gente vai ver que a gente vai ter momentos que a gente vai fraquejar. Mas Deus castigou Faraó. Deus castigou Faraó e todo o palácio com grandes pragas por causa da presença da esposa de Abraão, por causa de Sarai. Mas quando Faraó percebeu que Sarai era esposa de Abraão, chamou Abraão e disse: então, o que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Por isso eu tomei para ser minha mulher. Agora aí está a tua mulher, pode tomá-la. Se Deus não tivesse feito com que as pragas viessem sobre Faraó e sua família, ele talvez não soubesse que algo estava errado. A aflição levou à descoberta de que Sarai era a esposa de Abraão. Abraão estava errado em mentir, mas Deus interveio. Porque Deus tinha uma promessa e uma aliança. É porque muitos dizem: não, eu vou fazer aquilo ali, depois eu peço perdão de Deus. Opa, pera lá. Tem as consequências. Deus, ele perdoa, que nem ele perdoou Davi. Por Davi ter tomado a mulher de Urias, o heteu. E Davi naquele momento se ajoelhou, se deitou no chão, pediu misericórdia. Senhor, eu te perdoei, Davi, mas tu vai sofrer as consequências. Davi, ele venceu várias guerras lá fora, e pela essa atitude dele, era para ele viver o resto da vida dele tranquilo. Mas até a sua velhice, perto da sua morte, ele teve luta dentro da sua casa. Primeiro, um filho força sua irmã a dormir com ele. O outro mata o outro irmão. O outro toma o reinado de Davi. Depois é morto. Já no final da vida de Davi, Adonias quer tomar o trono de Salomão. Então até a velhice dele, a guerra já ficou dentro de casa por causa desse erro. Deus perdoou, mas tem as consequências. Abraão mentiu, não confiou totalmente em Deus. E Deus castigou Abraão passar 2 anos sem a mulher dele. Foi aí que Deus interveio, colocou praga sobre o Egito, colocou com a mão dele forte ali no Egito. Foi quando
O faraó entendeu, opa, tem alguma coisa errada. Foi depois que essa mulher veio para cá. Foi depois que essa mulher veio para cá que começou a acontecer essas pragas aqui dentro. Essa maldição aqui dentro. O que é interessante aqui, que Faraó, de uma certa parte, Faraó foi inocente. O erro de Faraó é de querer estar com essa mania, de querer estar tomando mulher dos outros. Querer matar o marido para tomar a mulher se a mulher fosse bonita. Foi por isso que Deus também puniu ele. No final, Faraó devolveu a esposa de Abraão e lhe deu proteção. Então Faraó deu ordem aos seus guardas a respeito dele, a qual mandaram embora, junto com a mulher e com tudo que possuía. Apesar do erro de Abraão, Deus trabalhou para cumprir a sua promessa. Abraão deixou o Egito com sua esposa Sarai e a proteção do rei. E com mais prosperidade, com mais bênção. Isso até parece intrigante, né? Mas afinal da conta, o rei foi vítima do engano de Abraão com Sarai. E a mentira vem destruindo muita família, muitos casais, por causa da mentira. É por isso que tem que o pai da mentira é o capeta. E tempos depois, o problema se repetiu em Gerar. Com o rei Abimeleque, Abraão teve o mesmo comportamento ao apresentar Sara como a sua irmã. Mais uma vez, Deus entrou em ação. Deus falou com o rei Abimeleque em sonho para devolver Sara para Abraão. E o rei disse a Deus: eu não tenho culpa. Ele disse que ela era irmã dele. E ela confirmou. E Deus respondeu para Abimeleque: é por isso que eu não toquei em você. Agora, entenda uma coisa. Quando Deus fala para você sair do meio da tua parentela, é porque Deus está dizendo para você que a tua família, a tua esposa, é teus filhos. Não é para você se levantar e enganar sua esposa, não é para você mentir para o seu cônjuge, não. Porque Abraão, aqui, Abraão fez de tudo para defender a sua parentela. Mas quando foi para defender a sua esposa, ele não defendeu, foi covarde. E teve medo. Então você que fica destruindo o teu casamento por causa dos outros, por causa de parentela, sendo que Deus te escolheu, e quando Deus te escolheu, Ele escolheu o teu cônjuge também. Porque quando a gente vai lá no livro de Jó, por que Deus não tocou na... Por que o Satanás não tocou na mulher de Jó? Porque como diz aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 23 e o 24. E disse então o homem: está assim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Você que mente, que você que engana, você que faz tudo pela sua parentela, engana o seu cônjuge, engana a sua esposa, engana seu esposo, você está ali se enganando, você está trazendo maldição para dentro da tua casa, da tua família, e depois você não sabe porque a enfermidade da tua casa, não sabe porque a contenda, não sabe porque a vida financeira está arrumada, a tua vida espiritual, o teu ministério, a tua vida profissional. Por quê? Porque a partir do momento que você fica se levantando contra ela e ela contra você, por causa de parentela, você está querendo atrapalhar a obra de Deus, a que Deus escolheu, um propósito e um projeto na tua vida e na vida dela. Porque vocês se tornam uma só carne, está aqui em Gênesis. É por isso que a mulher de Jó não foi tocada.
Por quê? Porque se o inimigo tocasse nela, ia tocar em Jó. Então você que fica deixando de fazer as coisas para você, para sua família, para o seu cônjuge, para fazer para a parentela, você está trazendo maldição e você está abrindo uma brecha no mundo espiritual para atrair tudo de ruim para a tua vida. E para a tua casa, para a tua família. E depois não sabe porque o inimigo faz um embaraço. Porque entenda uma coisa. Mais na frente, o que aconteceu com Ló? Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a se contender um com o outro. Capítulo 13. Houve um desentendimento entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não é esta toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. E se você for para a direita, irei para a esquerda. E Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim separaram-se um dos outros. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades das campinas. Quer dizer, Ló não tinha nada de besta. Quando ele olhou aquelas campinas ali, ele queria dizer: não, eu vou me dar bem, eu vou para esse lugar verde, esse lugar onde tem plantação, esse lugar onde está bem visto, onde tem árvore. Deixa aqui Ló para lá. Entenda uma coisa, que Ló só ficou rico porque a bênção estava sobre a vida de Abraão. E ele enriqueceu. E achou que ia se dar bem. Só que o que acontece? A família de Ló e Ló foram presos. E Abraão foi resgatar Ló com 318 homens treinados, que nasceram em sua casa. Ele os reuniu após saber que seu sobrinho havia sido capturado pelo rei Quedorlaomer e seus aliados. E Abraão perseguiu os inimigos até Dan, dividiu os seus homens em grupo e os atacou durante a noite, derrotando e recuperando Ló e todos os bens que havia sido saqueado. Essa situação poderia ter morrido muita gente. E quando foi para defender a sua esposa, ali confiar no Senhor, ele teve medo. Porque tem muitos hoje que fazem as coisas para parente e não faz para o seu cônjuge, não faz para a sua família. Mas para ter juntado 318 para um homem que ali não chegou nem pedir perdão de Abraão, porque já tinha se tornado rico, já não precisava mais de Abraão. Porque Deus abençoou tanto Abraão que a bênção estava sobre a vida de Abraão e quem estava próximo dele. Por que ele não falou para Abraão? Abraão, você vê tanto aqui quando Abraão diz para ele: se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda eu vou para a direita. Por que ele não falou para Abraão: tio, eu agradeço tudo que o Senhor fez por mim, mas essa escolha eu vou deixar nas suas mãos. Escolha o melhor lugar que o Senhor quer ir. Mas não. Porque as aparências enganam. E Ló escolheu a cidade ali de Sodoma e Gomorra. E foi habitar em Sodoma e Gomorra. Uma cidade que já estava na mira de Deus. Uma cidade que estava na mira de Deus para ser destruída.
Mas o que me chama a atenção é que Abraão, a primeira vez, passou 2 anos sem ficar com a esposa dele. E dessa mesma forma ele se repete com o rei Abimeleque, o rei dos filisteus. Mas, quando foi para defender e ir atrás do seu sobrinho, ele reuniu homens. Por que que hoje tem pessoas assim, prejudica o seu cônjuge, prejudica o seu esposo, prejudica a sua esposa por causa de parente? Entenda uma coisa, quando a peia de Deus descer sobre a sua vida, aí você vai aprender. Porque, primeiro, que Deus ele une o propósito dele. Ele uniu Sara e Abraão, porque Deus tinha um propósito na vida deles. E olha como trouxe consequência sobre até hoje. Até hoje. Porque quem são os Moabitas? Os Moabitas, vocês sabiam que é descendente de Ló? Através da sua filha mais velha. Que eles se estabeleceram ao leste de Israel. Está lá em Gênesis, capítulo 19, do versículo 30 ao 38. Os Moabitas e o próprio povo de Abraão, os descendentes de Abraão, teve que lutar com os Moabitas. E vocês sabem quem são os Amonitas? Descendentes de Ló, da filha mais nova. Eles habitaram na região a leste de Israel, a norte de Moabe. Está lá em Gênesis 19, versículo 36 ao 38. Esse descendente de Ló se tornaram os inimigos do povo de Abraão. Até hoje tem conflito, meus irmãos. Até hoje. Por quê? Porque seu a Deus levando seu sobrinho. Então, meus irmãos, a vida de Abraão não foi fácil. Mas Deus nos ensina que tem momento que a gente vai ter que se afastar da nossa parentela. Porque tem pessoas da nossa parentela que a gente chega perto, só é confusão, só é briga, só querem te apontar, querem te julgar, querem fazer que tu não foi escolhido, querem mudar a tua cabeça, porque eles têm outro modo de vida. Porque entenda uma coisa, a tua parentela, elas já se uniram com outras pessoas que são descendentes de outras pessoas, que tem pessoas que até adoram a deuses pagãos. Então o teu chamado é diferente. Porque é momento que a maioria dos parentes só vão atrapalhar a nossa vida. Só vão se tornar um tropeço. Porque você hoje que gosta tanto de estar com a parentela, o que é que eles fizeram pela tua vida? Eles pelo menos te dizem um oi. Eles pelo menos te dão um bom dia. Aqueles que são teu parentela, que são crentes, eles pelo menos te dão paz do Senhor. Eles só lembram de você quando precisam. E ainda te julgam, te apontam quando você diz não. Porque muitos pensam que porque você virou crente, você é cristão, acham que você é besta. Engana eles, porque Deus mostra, Deus revela. E Deus manda se afastar. Porque tem pessoas da tua parentela que está sorrindo ali contigo, mas está tramando. Está com o seu cônjuge ali, vamos fazer assim, vamos lançar isso aqui, porque a gente lançando isso aqui, ele vai aceitar. Eu já estou acostumado a conviver com isso. E eu venho me afastando também. Porque o ditado popular, como diz, eles lançam verde para colher madura. Era isso que falava no tempo? Lanço verde para colher madura. Eles tentam mudar, fazer a tua cabeça jogando palavras assim, mensagem para querer. Eles não têm a coragem. E tem uns que são tão falsos que eles não têm coragem de dizer, olha, eu estou precisando assim, vamos me ajudar assim. Não, eles ficam lançando indireta.
Então, se Deus manda se afastar, se afaste. Por que você está colhendo e trazendo problema para a sua vida? Porque quando você estava caído lá atrás, quando você estava jogado, quando você estava no bar, quando você estava na rua, cadê esse povo? Esse povo levava pelo menos um café da manhã para você. Porque aqui eu digo, quando eu passei um momento ruim da minha vida, que eu saí de casa, só teve 2 pessoas que foram lá comigo e levaram até comida, que foi a minha mãe e a minha irmã do meio. Que são as 2 que eu mais tenho convivência assim. E que essa mensagem, meus irmãos, entre no teu coração. Abraão foi escolhido, teve luta. Abraão convivia numa cidade pagã. Abraão não era perfeito. Ele precisou ser aperfeiçoado até que pudesse se tornar um grande homem. Um homem de fé. E a verdadeira fé levou Abraão a mudar, a obedecer e a confiar. Então confia no Senhor. Deus nos fez uma promessa. Qual é o nosso Canaã? Qual é a nossa terra Canaã que Deus nos prometeu? É morar com Ele no reino dos céus. É lá que é a nossa terra prometida. É lá que Deus quer que a gente entre. É lá que Deus. Só que diferente de Abraão, que ele teve que lutar pela terra ali. A nossa luta só vai ser diferente porque vai ser a nossa caminhada até lá. Quando chegar lá, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter gemido, não vai ter mentiras, não vai ter enganação. Só a presença de Jesus. Imagina você sentado numa mesa, conversando com Jesus. Imagina você ali segurando a mão de Jesus e caminhando com Jesus. E olhando para trás e dizendo, valeu a pena. Tanto choro, tanto sofrimento, valeu a pena. Valeu a pena suportar cada mentira. Valeu a pena suportar cada traição. Valeu a pena suportar cada obstáculo. Valeu a pena suportar as tramas de Sambalate, Tobias e Gesem. Valeu a pena a zombaria de Penina. Valeu a pena a perseguição de Jezabel e Acabe. Valeu a pena a perseguição de Saul. Com o arpão, com a lança. Valeu a pena as tramas de Tobias. Valeu a pena a traição de Judas. Valeu a pena o golpe fatal de Caim. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.